Fala galera, bom dia! Tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 12 de Geografia 1, que corresponde ao governo de JK e o crescimento econômico brasileiro, tá? E vamos fazer um traçado econômico, tá? As questões sociais e históricas vou deixar para a Tereza trabalhar com vocês. Enquanto isso, a gente vai trabalhar aqui a questão da economia, movimentação da economia, crescimento do PIB, né? Que a gente vai estar falando de um momento necessário e importante para a industrialização brasileira, totalmente voltada para questões que estão interligadas ao plano de metas de JK, tá? E aí a gente vai trabalhando isso com o desenrolar da aula. Primeiro eu vou passar para vocês a biografia de Juscelino Kubitschek, que se chamava Juscelino Kubitschek de Oliveira. Nasceu em 12 de setembro de 1902 em Diamantina, Minas Gerais. Começou a trabalhar como capitão médico da polícia, né, da PM, da Polícia Militar, quando fez amizade com um político e futuro governador chamado Benedito Valadares. Ele foi nomeado interventor federal em Minas Gerais em 1933, né? E Valadares colocou o amigo como seu chefe de gabinete. A seguir, Juscelino Kubitschek foi eleito deputado federal em 1934 a 37, nomeado prefeito de Belo Horizonte em 1940 a 1945 e realizou obras de remodelação, quase que não sai, da capital. Após uma gestão como deputado constituinte em 1946, pelo PSD, Partido Social Democrático, foi eleito governador de Minas Gerais em 1950 até 1954. E aí venceu a eleição para presidente da República com 36% dos votos numa coligação PSD-PTB, com o slogan 50 anos em 5. Entendam o seguinte: Juscelino Kubitschek é sucessor de Getúlio Vargas. Então, todo aquele processo de implementação que Getúlio Vargas impõe na década de 30, 34, 54, durante seus governos, Juscelino Kubitschek vai pôr em prática no governo seguinte, né? Visto que Getúlio Vargas se suicidou-se, ou suicidaram ele, né? E aí a Juscelino Kubitschek assume o poder em 56 com o apoio do partido de Getúlio Vargas, tá? E aí o slogan de Juscelino Kubitschek é 50 anos em 5. Ou seja, ele queria intensificar o processo de industrialização no país, né? Fazer o país desenvolver tanto que ia parecer que tinha passado 50 anos nesse desenvolvimento, tá? E o slogan é esse: viu Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. Ele tinha como característica um governo desenvolvimentista. Nossa. A ideia era desenvolver o país nos setores de base, visto que no processo industrial que a gente viu anteriormente, os setores de base estão aí se organizando, vamos dizer assim, para poder se desenvolver, beleza? E aí, vamos falar um pouco sobre esse slogan, né, de 50 anos em 5. Sustentado por um competente esquema de comunicação, JK entusiasmou o país com a promessa de modernização, trazendo em seu lema os 50 anos em 5, beleza? E aí você tem o plano de metas de JK. O projeto econômico de Juscelino foi apresentado em seu plano de metas, que focalizava energia, que é a ampliação do fornecimento, transporte, ampliação e melhoria das estradas de rodagem e estímulo às montadoras de automóveis, né, automobilísticas, alimentação, totalmente voltado para a agricultura, maiores investimentos no setor de alimentos para aumentar a oferta. Indústrias de base, né, que é a maioria, maiores investimentos nesse setor, e educação, melhoria e ampliação do ensino público, e a construção de Brasília, que foi um incentivo ao desenvolvimento do Brasil Central.
Mas nós temos que pensar o seguinte também. A construção de Brasília foi uma estratégia política de Getúlio, oh, meu Deus, Getúlio, Juscelino Kubitschek, para tirar o foco, tirar de perto da população, da grande população, a concentração política, tá? E aí você tem uma visão entre 1980 e 1990 que foi uma década perdida, né? Porque essa questão, além da questão política, você também tem o PIB que dá uma parada, ele para de crescer durante esse período de 10 anos, tá? E PIB, Produto Interno Bruto, tá? Dá uma travada, mas a gente ainda tá falando de plano de metas, esse é um pouquinho mais à frente. Daqui a pouco eu volto a falar sobre isso, tá? A construção de Brasília foi um marco muito importante para a política brasileira, tá? Em 1956, já estava à disposição do governo a lei de número 2.874, que autorizava o Executivo Federal a começar as obras da construção da futura capital federal. Lembrando que a capital federal ficava no Rio de Janeiro e depois foi transferida para Brasília no governo JK, tá? A obra, o projeto ficou a cargo de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, tá? E em razão do seu arrojado projeto arquitetônico, a construção da cidade de Brasília tornou-se mais importante ícone do processo de modernização e industrialização do Brasil. Daquele período histórico, a nova cidade capital federal foi o símbolo máximo do progresso nacional e foi considerada patrimônio cultural da humanidade, tá? O responsável pelo projeto, como eu falei anteriormente, foi Oscar Niemeyer, que criou as importantes edificações da cidade, enquanto que o projeto urbanístico ficou a cargo de Lúcio Costa, tá? Se você tiver uma visão panorâmica de Brasília, você vai perceber que a cidade tem forma de avião, né? E esse projeto está totalmente voltado para a estrutura aí, pensada, projetada por Oscar Niemeyer, tá? E aí vamos falar um pouco sobre os avanços da infraestrutura e indústria. Atraindo capital estrangeiro, que são os 3 pilares que ele coloca no plano de metas, né? Estimulando o capital nacional, JK implanta indústrias de bens de consumo e bens de consumo duráveis, sobretudo eletrodomésticos e veículos, com o objetivo de multiplicar o número dessas indústrias e das fábricas de peças e componentes, tá? Amplia os serviços de infraestrutura, como transporte e fornecimento de energia. O que acontece, gente? Como é que se investe na estrutura e você não tem como essa mercadoria circular, escoar, né? Chegar a outros consumidores? É a mesma coisa que acontece com o processo de revolução industrial. Você cria toda uma questão econômica, surge toda uma questão econômica. E para onde vai essa mercadoria? Eu vou produzir para guardar? Não, eu tenho que produzir para vender. E aí cria-se estradas, ferrovias para essa mercadoria poder circular e gerar dinheiro, tá? Com os investimentos externos e internos, estimula a diversificação da economia nacional, aumentando a produção de insumos, máquinas e equipamentos pesados para mecanização agrícola, fabricação de fertilizantes, frigoríficos, transportes ferroviários e construção naval. No início dos anos 60, o setor industrial supera a média de crescimento nos demais setores da economia brasileira. Lembrando que o crescimento do PIB cresce, né, por ano, no período de JK, cerca de 8 a 10%, que isso é maravilhoso, né? Um crescimento econômico maravilhoso. Mas nós temos que lembrar que nós estamos falando num período de ditadura militar e questões sociais, desenvolvimentos sociais quase não acontecem, ou melhor, não acontecem, tá?
porque nós conhecemos o processo de ditadura, ou ao menos ou já ouvimos falar, e isso impede qualquer crescimento social nessa área, tá? As multinacionais, também conhecidas como transnacionais, são empresas que possuem matriz num país e possuem a atuação em diversos países, né? Tipo McDonald's, um exemplo para vocês terem ideia. Geralmente são grandes empresas que instalam filiais em outros países e buscam mercado consumidor, energia, matéria-prima, mão de obra barata. No Brasil, a entrada dessas multinacionais começou a ganhar importância durante o governo Juscelino Kubitschek, por volta de 56 a 61. Nesse governo se instalaram fábricas no Brasil, como as seguintes empresas: Ford, Volkswagen, Willys, GM, entre outras que nós temos por aí, tá? E aí o crescimento da indústria automobilística se faz intenso nesse momento. A economia de JK em meados dos anos 70, com a crise, né, do século petróleo alto internacional nos juros, desaceleraram o processo de expansão. Iniciou-se uma crise que leva o país, à década de 80, ao desequilíbrio do balanço de pagamentos e o descontrole da inflação. O Brasil mergulha numa longa recessão que praticamente bloqueia a industrialização. Se você tinha um PIB que crescia 8 a 10% anualmente, na década de 70 você já começa a ter uma queda por conta da crise do petróleo, tá? E no início dos anos 90, a produção industrial é praticamente a mesma de 10 anos atrás. É o que eu falei anteriormente. Entre a década de 1980 e 1990, você tem uma parada na economia por conta da crise do petróleo, que vai influenciar diretamente na alta dos juros, desacelerando a expansão industrial, tá certo? Nesse sentido, a gente tem que tratar também dos indicadores sociais, que de uma forma pequena fez uma enorme diferença, né? Sustentada na urbanização e o modelo industrial, a modernização da economia brasileira é conservadora, apesar de deixar de ser apenas um país agrário exportador de alimentos, de matérias-primas, desenvolvimento, uma apreciável base industrial e tecnológica. Há uma grande distorção de renda. A gente tem aí, nesse processo, o êxodo rural muito grande, porque a galera começa a migrar para poder trabalhar, né? Sai do interior, sai do campo para poder trabalhar nas grandes cidades.